Como eu tornei os meus dias tão produtivos que eu não tenho mais tempo para procrastinar? E pra gente falar sobre isso aqui, rapaziada, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. E a primeira parte é: você precisa admitir para si mesmo de que tem um problema e que isso é 100% culpa sua. Porque nada muda se nada mudar. Se passar 3, 4 horas por dia no celular é uma coisa que você considera normal, você pode fechar esse vídeo e ir embora. Agora, se você, assim como eu, entende que isso é um problema e de que você precisa fazer alguma coisa para resolver este problema, é porque você já entendeu que ninguém vai te salvar além de você mesmo. E isso serve para qualquer problema que você tenha na sua vida. E até pouco tempo atrás, cara, até alguns meses atrás aí, cara, eu já acordava puto. Eu já acordava puto porque eu tinha que sair para trabalhar em uma coisa que eu não gostava, passava o dia inteiro num trabalho que eu não gostava. Eu chegava em casa no final da tarde, eu tinha que treinar e eu já ia treinar desmotivado porque eu estava cansado da correria do dia a dia. Chegava do treino, tomava um banho, jantava e ficava ali rolando o feed do celular até da hora de dormir, para depois no outro dia fazer tudo isso de novo. Pô, que chato, cara. Chato porque é lógico que no final do dia eu ia querer ficar procrastinando no celular, porque esse era o único momento de diversão que eu tinha na minha vida naquele momento. Então, como que eu ia ter motivação para fazer outras coisas que fossem mais interessantes, sendo que eu não tinha motivação para fazer nada? E esses papinhos de que você não precisa de motivação, isso é besteira, cara. Isso é coisa de internet. Você precisa de motivação, sim. E eu posso te dizer isso aqui com muita propriedade, porque eu sou formado em psicologia e neurociências. Então, se tem uma coisa que eu entendo, rapaziada, é sobre o comportamento humano. Mas o engraçado é que, mesmo entendendo muito sobre esse assunto, eu não vinha aplicando nada desse conhecimento na minha própria vida. Então, foi aí que eu admiti para mim mesmo que eu tinha um sério problema com a procrastinação, de que a minha vida estava passando, de que eu não estava me tornando o tipo de homem que eu sempre quis ser, e que eu também, cara, não estava fazendo nada para mudar essa realidade, tá ligado? Então, primeiro ponto, assuma para si mesmo de que a culpa é 100% sua. Esse é o primeiro objetivo, esse é o primeiro ponto que você precisa colocar para si mesmo para conseguir mudar. E o segundo ponto é: desenhe a sua vida atual e projete a sua vida futura. Como assim? Então, depois que eu admiti para mim mesmo de que eu tinha um problema e de que a culpa por isso era 100% minha, eu precisava tomar algum tipo de ação. Então, eu olhei para minha vida e falei assim: beleza, o que eu posso fazer para mudar essa situação aqui? Então, basicamente, eu sentei com uma folha de papel, com uma caneta, com os post-it na mão ali e tal, no domingo de manhã. Eu comecei a escrever e pensar em tudo que eu poderia fazer para reorganizar a minha vida. E isso só aconteceu, cara, depois de eu ter enfrentado um dos momentos mais difíceis da minha vida do ponto de vista psicológico. Porque essa introduçãozinha que eu fiz aqui para você agora, cara, foi literalmente uma introdução, porque eu quase caí em depressão no começo do ano, antes de eu começar a fazer todo esse projeto, tudo que eu tô fazendo agora. Mas eu não vou contar essa história completa aqui, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo e a gente também vai fugir do tema. Mas caso você seja novo por aqui e queira entender esse cenário de uma forma mais completa, você clica nesse link, né, nesse vídeo que tá aparecendo aqui em cima, que daí eu te explico isso com mais detalhes. Mas faz isso aí depois que você terminar esse vídeo aqui, beleza? Porque foi um momento, cara, em que tudo na minha vida tava dando errado. Tudo que eu tentava não dava certo, tudo que eu ia fazer, o que eu começava a fazer saía meia boca. Eu também não tinha espiritualidade nenhuma naquele momento. Aí eu falei, cara, pô, minha vida tá uma merda, cara. Eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar isso aqui, porque continuar do jeito que tá não dá pra continuar. Então eu tracei uma linha nessa folha, né? E eu fui escrevendo ali de um lado tudo que eu não gostava ou tudo que estava me deixando infeliz. E do outro lado, tudo que eu poderia fazer para mudar isso. Ou seja, as coisas que me fariam sentir orgulho de mim mesmo. Então, coisas como perder tempo demais no celular, me entregar demais à luxúria, saindo com diversas pessoas sem nenhum objetivo além do prazer, ser um cara meio desleixado, não ter metas, ser sempre muito ansioso, muito agitado, sabe? Me considerar, às vezes, até um pouco egoísta. Tudo isso eram características que eu não me orgulhava. Então, eu precisava começar a estudar um pouco mais, ao invés de ficar perdendo tanto tempo no celular. Me conectar com pessoas mais compatíveis comigo, tanto nos relacionamentos como nas minhas amizades. Cuidar mais da minha aparência, construir um plano com metas mais sólidas para todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque isso, cara, me faria ter de volta a perspectiva. E a perspectiva de futuro, né, de projetos que você tem para frente da sua vida,
é a maior vacina contra a procrastinação que pode existir. Porque a procrastinação nada mais é do que um comportamento passivo diante de uma vida completamente sem propósito, diante de uma vida sem objetivos. Então você simplesmente fica ali todos os dias só existindo porque você não sabe o que você precisa fazer. Então, o segundo ponto é esse: desenhar o seu cenário atual e entender o que você pode fazer para mudar ele. E o terceiro ponto é você agir. Porque não adianta nada, cara, você admitir que tem um problema, você assumir 100% a responsabilidade por ele, criar um plano de ação e deixar isso só no papel. Porque aí você vai estar se enganando de que tem um plano, mas não está fazendo nada para realmente colocar esse plano em ação. E eu já fiz isso pra caralho na minha vida. A ação, cara, ela é o ponto-chave para você fazer tudo isso acontecer. Eu acho que essa é uma das primeiras vezes na minha vida em que eu estou realmente executando tudo aquilo que eu estou planejando. E isso faz uma diferença gigantesca, cara. Gigantesca. E não se enganem, tá, rapaziada? Porque muitas coisas das quais vocês vão planejar no segundo ponto não vão funcionar na prática. Você só vai perceber isso na medida em que você começar a executar aquilo que você planejou. Eu mesmo, cara, desde que eu comecei esse projeto aqui de reconstruir a minha vida do zero, eu já tive que mudar um monte de coisa no meio do caminho. Semana por semana eu tenho que mudar alguma coisa porque eu não tô conseguindo me adaptar, porque uma coisa tá funcionando aqui, a outra não tá funcionando ali. Este é o verdadeiro processo de evolução. Não vai sair perfeito no primeiro planejamento, nas primeiras metas que você construir. Cara, eu já montei treinos que não funcionavam na prática. Eu já defini linhas de conteúdo que não foram tão bem e outras linhas de conteúdo que eu comecei a produzir que foram muito melhores e que eu nem esperava que isso ia acontecer. Ou seja, direto, cara, eu tô fazendo pequenas mudanças, criando novas metas, novos direcionamentos, mas o propósito, ele é sempre o mesmo. Às vezes você precisa fazer somente pequenos ajustes ali no meio do caminho. Só que isso só tá acontecendo porque eu estou em movimento. Isso só tá acontecendo porque eu tô no campo de batalha todos os dias. Só que o grande problema é que a maioria das pessoas, elas falham exatamente nesse momento aqui, porque você se ilude com uma vida perfeita, com uma rotina perfeita de alguém que você viu no YouTube, de que você viu no Instagram. Quando você vai para o plano real, você vê que as coisas não funcionam daquela forma que você viu, e aí você desiste. Não é assim que as coisas funcionam, cara. Esse é o ponto em que eu mais bato aqui em todos os conteúdos que eu faço, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no caralho que for. Porque quanto mais você se apegar à perfeição, mais imperfeito você vai perceber que é. E isso só vai te travar. Então, cara, foque no que você controla e esteja sempre aberto às mudanças e aos erros, porque eles sempre vão te acompanhar até o último dia da sua vida. E os erros, eles não devem ser evitados, eles devem ser corrigidos. E agora sim, você pode assistir o vídeo que eu citei lá no começo, completo, clicando aqui do lado. Fechou? Tamo junto, meu guerreiro, um grande abraço e até a próxima.